Paz e graça seja com todos. O nosso estudo hoje está no livro de Josué, no capítulo 10, um grande feito, conhecido, milagre, nós veremos neste capítulo. O meu título, O Dia em que o Sol Parou. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Então, alguns reis aqui, eles ficaram preocupados porque Gibeon, a cidade de Gibeon, havia, de uma certa maneira, sido conquistada por Josué. Não com guerra, não com espada. Foi aquele caso diferente, onde os gibeonitas se fizeram de viajantes de longa distância, mentiram para Josué, eles fizeram aliança com eles e no final da história deles, dos gibeonitas, eles se tornaram servos e tiveram as suas vidas poupadas. Alguns desses reis que se apresentam neste capítulo, na verdade são 5 reis, eles pensaram em tomar a cidade de Gibeon, que era uma cidade de boa expressão, porque aqui a Bíblia fala que era maior do que a cidade de Ai, que tinha rei, e continua assim. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Zafia, rei de Laques, e a Debe, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez paz com Josué e com os israelitas. Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Só uma curiosidade aqui, nós estamos aqui no início das coisas ainda acontecendo e a gente vê aqui a cidade de Jerusalém. Ela tinha este nome e mais à frente ela será conquistada e tomada pelo rei Davi. Então, quando o rei Davi toma essa cidade, ela já tinha esse nome, o nome de Jerusalém. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone a seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Esse povo que mora na cidade de Gibeon, eles se tornaram servos dos israelitas, sobre uma aliança feita em o nome do Senhor. Então Josué, ele não somente não mataria aquele povo, como também defenderia. Não interessa como a aliança foi conquistada. Eles não consultaram o Senhor, uma aliança foi feita,
E agora havia essa responsabilidade de Josué em manter a aliança que foi feita em nome do Senhor. Quando esses 5 reis chegam para atacar a cidade de Gibeon, os servos que foram colocados ali no meio do povo de Israel, eles não perderam a sua oportunidade de clamar por socorro a Josué, porque afinal de contas eles tinham uma aliança com Josué, com o povo de Israel. Então eles não perdem essa oportunidade que eles tinham diante deles e eles o fazem. Eles pedem por socorro. Socorram os teus servos. Eles estão aqui numa posição de humildade. Humildade é muito importante na nossa vida. Pedindo socorro para Josué. Josué, então, partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué. Temos que prestar atenção em toda vez que nós ouvimos essa expressão na Bíblia, na palavra de Deus. E disse o Senhor a Josué. Não foi qualquer um, não foi um conselheiro, não foi um rei. Então, se a gente ouve essa palavra, e disse o Senhor, nós podemos dizer, fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Não tenha medo, disse o Senhor a Josué. Não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Interessante, porque Deus, ele vem trazendo para nós palavras que já foram ditas. Deus não muda. As palavras que Deus diz para Josué desde o capítulo 1, não tenha medo. Depois no capítulo 6, eu entreguei Jericó nas suas mãos. Se Deus falou, o ponto é final. Se o médico fala, se o homem fala, se a política fala, não é ponto final, é vírgula. Mas quando Deus fala, é ponto final. E ele diz, eu já entreguei para você esses 5 reis. Então, Josué podia crescer ali os seus 3 metros de altura e seguir contra aqueles reis, aqueles exércitos, porque Deus havia acabado de falar para ele não temer, porque ele já havia entregado aqueles reis nas mãos de Josué e que nenhum deles iria ficar de pé diante de Josué e do exército de Israel. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa, quer dizer, de manhã. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Oró e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Oró para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Então eles viajaram a noite toda, chegaram a Gibeon de manhã. Quando chegaram, já confrontaram os seus inimigos à espada, muitos ali já sendo derrotados, muitos fugiram e foram perseguidos pelo exército de Israel à espada. Mas nós vemos um feito interessante demais aqui. O Senhor, ele fez chover do céu pedras de granizo.
matando mais homens inimigos do que as próprias espadas. O que nós aprendemos aqui? Deus, ele não precisa de homens. Deus, ele não precisa de nós. Ele é mais do que suficiente, ele é mais do que poderoso. Quando nós temos as nossas guerras, quando nós temos, são oportunidades para nós, para sermos vitoriosos, para crescer, para sermos mais fortes, mais resistentes, porque aqui fica claro esse detalhe para nós. Deus mandou pedras de granizo que caía sobre os inimigos. Preste atenção aqui no poder de Deus. Poderia estar caindo pedras de granizo também sobre as cabeças do exército de Israel que estava na cola ali perseguindo seus inimigos, mas não. Só caía sobre os inimigos e eles morriam, e Deus deixa muito claro que morreram mais com a chuva de granizo do que a espada daqueles homens fortes e corajosos de Israel. Isso já começa assim num milagre. E no dia seguinte, o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Veja bem, aqui está dizendo que o Senhor entregou a guerra, porque eles tinham que lutar e tinham que aniquilar com seus inimigos. Então, os inimigos estavam entregues. Agora eles iriam aniquilar com seus inimigos. Por quê? Veja bem, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Ele exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol, olha qual foi a exclamação. Sol, para sobre Gibeon, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassá, esse livro é um livro apócrifo, não inspirado, que consta no livro dos Hebreus, que significado do livro é livro dos justos, mas não consta na Bíblia cristã, que contém somente livros inspirados. Podem ser apócrifos livros históricos, podem ser apócrifos livros que trazem doutrinas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Nunca antes o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro ele não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Tem que ter muita fé. Ter uma palavra de fé na frente da congregação. Uma coisa é estarmos sozinhos no nosso tempo de oração e sair dando ordens no mundo espiritual. Outra coisa é na frente da congregação, Josué exclama e ele diz ao sol para deter-se e diz à lua para deter-se. Nós sabemos, que não é a lua e o sol que se deteve, porque é a rotação da terra. De alguma maneira ali, Deus parou a rotação da terra. E o sol ficou no mesmo lugar e a lua ficou no mesmo lugar. E todos os inimigos naquele dia foram derrotados. Foram 5 reis, foram cidade de Maquedá, Libina,
Laquis, o rei Orão, rei de Gesser com seu exército, a cidade de Eglon, de Hebron, de Débir. Todas essas cidades foram aniquiladas, derrotadas nesse dia. Foi um milagre que não se viu igual, não se repetiu esse milagre. Mas nós vemos Jesus Cristo, no seu ministério, dando ordem à natureza, dando ordem ao mar, dando ordem ao vento que cessasse. O dom de operação de milagres aqui em ação. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Os milagres continuam acontecendo. Um grande milagre que a gente não vê fisicamente, mas é o maior de todos. É o milagre da salvação. O perdão dos pecados disponível aos homens. Essa é a aplicação que eu trago para nós nessa mensagem. O grande milagre que nós vemos os frutos por causa da mudança de vida das pessoas que têm os seus pecados perdoados. Está disponível para nós hoje. Maior do que o sol e a lua se deter, maior do que o mar vermelho se abrir, maior do que o rio Jordão se abrir. O milagre da salvação. Homens que estão indo para o inferno, homens e mulheres indo para o inferno por causa do sacrifício.